Gente, alegria hoje vai estar pregando pela última vez na condição de solteiro. Chega aí, Daisuke. Mês que vem, o nosso seminarista Daisuke Hattori, que também é o nosso gerente de mídia, ele vai estar entrando no clube dos homens sérios. Louvado seja o Senhor por isso. Que Deus dê mais dessa unção para essa moçada solteira aqui da igreja. Quero profetizar, mulheres de Deus e homens de Deus, para vocês que ainda não têm o príncipe encantado. Não tem amém não, gente? Não recebem? Mas uma alegria. Gente, para quem não conhece, e você que é de longe, o pessoal da igreja conhece já o Daisuke, mas vocês que têm nos acompanhado, Daisuke Hattori é o nosso seminarista. Ele tem chamado para missões. Já teve algumas experiências aí até para fora. E ele agora está se preparando melhor, para melhor poder servir o Senhor. E agora eu quero convidá-lo e convidá-la a curvar suas cabeças. Vamos preparar os nossos corações para que a palavra de Deus caia em boa terra. Pai santo e bendito, agora depois de um tempo de expressar o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor, nós queremos ouvir da tua parte. Sabemos que o Senhor já tem ministrado ao coração do Daisuke. Ó Deus, que a unção do Senhor então esteja sobre a vida dele. Desempeça a sua língua, encha o seu coração, ó Deus, para que ele possa comunicar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, a sua igreja. A nossa oração para ti agora, Deus, fala, Senhor, porque a tua igreja ouve. No nome de Jesus. Amém. Bom dia, amada igreja. Bom dia! Como o pastor Joel falou, essa aqui é a minha última vez pregando como solteiro, mas também é a minha segunda vez que eu tô trazendo um sermão para a igreja. Então eu tô bem nervoso, para ser sincero, eu tô bem nervoso. E além disso, eu fui convidado a falar do tema família. Já é o quarto domingo que a gente está falando sobre isso, né? E eu fiquei pensando, nossa, mas quem sou eu para falar de família? Glória a Deus, porque Ele está me dando essa oportunidade essa alegria, esse privilégio de construir uma família. Mas faltam 20 dias. Hoje faltam 20 dias para esse dia chegar. Então, obviamente, eu não vou falar sobre casamento, eu não vou falar sobre noivado ou sobre esse processo de construir uma nova família. Então, eu vou compartilhar um pouco sobre o que Deus tem colocado no meu coração sobre a família a qual ainda faço parte, a qual ainda eu moro junto. Acredito que, não só porque a gente tem falado sobre esse tema já faz 4 domingos, mas porque esse assunto está latente para muita gente. Porque a pandemia chegou e essa doença ela acabou nos forçando a passarmos por um tempo de convivência familiar em excesso, talvez. E o excesso, na verdade, nem é o problema, não é o X da questão, né? O problema é que esse excesso ele acaba mostrando quem realmente nós somos. Os filtros caem, a paciência diminui e as palavras que antes eram doces, eram amigáveis e com amor, agora viraram ásperas, viraram duras. E no caso da minha família também não foi nada muito diferente do que isso. Como eu disse, faltam 20 dias para eu cumprir ou deixar o pai e a mãe de fato. Glória a Deus por isso. Eu não quero que vocês me entendam mal, eu estou muito feliz mesmo por isso. Inclusive a minha noiva está aqui assistindo. E se eu falar que eu estou triste por causa disso, aí ferrou, né?
Mas eu não estou triste, eu estou muito feliz. Mas esse fato de que está chegando o dia de eu deixar minha família e construir uma nova, às vezes me deixa triste, mas porque me fez refletir o quanto eu tenho aproveitado esse tempo. E triste porque talvez, às vezes, eu não tenha aproveitado da melhor maneira possível esse tempo com a minha família, esses últimos momentos com a minha família. E eu queria trazer uma história, um fato que aconteceu ultimamente, para ser mais específico, no Dia dos Pais. Eu me envergonho um pouco dessa história porque parece um pouco revolta de adolescente. Mas vamos lá, vamos contar essa história. Eu não sei se deu para perceber no começo do ano, quando a gente começou a fazer os cultos online, eu estava com o cabelo grande. Eu estava deixando o cabelo crescer. E não poder marcar um barbeiro, ir para o cabeleireiro, me motivou e me deu desculpa suficiente para eu deixar o meu cabelo crescer. E eu queria deixar meu cabelo crescer. Eu queria deixar meu cabelo crescer, deixar ele longo, amarrar aqui. Eu acho estiloso, eu acho bonito. E eu sempre tive essa vontade. Sempre não, né? Sei lá, faz um tempo que eu tive essa vontade. E aí foi perfeito, porque eu achei uma desculpa. Agora eu não posso ir para o cabeleireiro, então eu vou deixar, né? Fazer o quê? Só que lá no fundo, não tanto no fundo assim, conscientemente eu sabia que o meu pai não gostava dessa ideia. Ele tem seus motivos. Não acha muito bonito e entre outros motivos. Mas eu sabia que isso não agradava ao meu pai. E isso aparecia na minha consciência o tempo todo, né? Que meu pai não gostava e eu estava indo contra a vontade dele. Enfim, eu deixei o cabelo crescer até o Dia dos Pais e já estava dando para amarrar. E nesse domingo, quando eu estava saindo de casa com o cabelo amarrado, foi muito claro na expressão do meu pai o desgosto que ele estava tendo de me ver daquele jeito. Aquilo me desconcertou um pouco, lógico. Mas eu vim para a igreja, a gente começou o ensaio, eu estava sentado ali atrás, no lugar onde a Tami está, na transmissão, e eu recebi uma mensagem dele. E aquela mensagem ficou muito claro e evidente aquilo que eu estava ignorando, aquilo que estava desagradando ele. E no Dia dos Pais, gente, no Dia dos Pais, ele mandou aquela mensagem, aquilo me desconcertou e me deixou aflito. Eu nem sei se o pessoal aqui da igreja percebeu que eu fiquei meio aflito naquele dia. Mas, de primeira, o sentimento foi meio de adolescente mesmo, sabe? De revolta. Falando, nossa, pai, eu tenho 24 anos, eu vou casar e você está falando do meu cabelo. E, no exato momento, eu acredito que foi o Espírito Santo me constrangendo com o amor dele. Foi meio que assim, beleza, mas olha, Dai, acho que o adolescente está sendo você. Querendo debater, querendo, sei lá, ganhar razão por causa de cabelo. E naquele momento de revolta, quase que um adolescente, Deus só me fez lembrar que eu estava no Dia dos Pais. Deus só me fez lembrar que eu estou no momento, no processo de sair do ninho. E eu estava fazendo aquilo. E sabe quando os nossos pais, quando a gente faz alguma coisa errada, eles só apontam o seu erro e vão embora. Tipo, sem falar mais nada, sem disciplinar a gente, sem bater. Às vezes, não batendo é pior, sabe? E eu me senti, naquele momento ali, eu me sentia daquele jeito. Deus só apontou o erro e não falou mais nada. E aquilo me constrangeu, foi muito difícil.
perceber que eu estava desonrando meu pai desde o início da quarentena, desde o início da pandemia. Mas, ao mesmo tempo que ele me mostrou que eu sou um filho falho, ele lembrou do pai bom que ele é para mim. Porque me mostrar tudo isso me causou dor e constrangimento, mas também me mostrou que eu ainda tenho um tempo com a minha família, que eu ainda tenho chance de voltar para o meu pai, pedir perdão e obedecê-lo. Sou filho de Deus. Sou adotado pela família celestial. Isso não faz somente a gente quebrar os nossos conceitos errados que temos de família terrena. Porque se fosse só isso, a gente talvez colocaria a adoção na família eterna como uma desculpa, como talvez um consolo. Você que tem pai e mãe ainda, e que talvez você ache que seu pai e mãe não são os melhores do mundo, você pensa assim, nossa, mas eu tenho o pai perfeito. Está tudo bem, eu tenho o pai perfeito, mas você acaba esquecendo dos pais que você tem. Mas não é só para quebrar os padrões errados de família terrena, mas também para nos mover em submissão e amor à família que a gente tem. Gostaria de convidá-los a abrir em 1 João 3. A gente vai ler do 1 até o 10. Mas vamos começar do versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Nós somos seus filhos. Amém? Amém. Nós fazemos parte da família celestial, da família de Deus. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, no seu relacionamento perfeito, adotou nós, seres humanos, falhos e pecadores, nessa família celestial, nessa família de Deus, por meio do sacrifício do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 4:4-7 fala assim: Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém. Nós éramos escravos do pecado, mas Cristo morreu por nós, e acreditar nisso, acreditar nele, nos torna filhos, e é o Espírito Santo que nos dá testemunho em nosso coração. Você já não é mais escravo, mas filho. Nós somos filhos de Deus. Se a nossa confiança está em Cristo, mediante a nossa fé, nós somos adotados, nos tornamos filhos dele. Que privilégio imenso é esse, tremendo, que nós podemos nos relacionar com Deus como um Pai bom e amoroso. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Vamos seguir no texto, 1 João 3, 2-3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Como filhos de um Pai puro, também somos purificados.
Isso não quer dizer, nunca quer dizer, que nós somos perfeitos e sem pecado algum. O próprio autor fala que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Nós não somos glorificados ainda. Esse dia vai chegar, mas enquanto não chegar, nós não somos perfeitos, não somos livres do pecado. Mas nós temos a chance de chegar a Ele e orar: Pai nosso que estás nos céus, perdoa-nos nossos pecados. E nessa oração a gente não está se dirigindo a Ele como um juiz do universo que vai julgar você, mas a gente está se direcionando a Ele, nos colocando como filhos e nos referindo a Ele como Pai, pedindo perdão e mostrando esse nosso desejo de restaurar o nosso relacionamento com Ele, que foi interrompido por causa do pecado. Quando o Espírito Santo me mostrou o meu pecado em desobediência ao meu pai, de forma alguma eu senti que eu sou perfeito. Eu não me dei conta da minha perfeição, muito pelo contrário. Aquele momento foi um momento de dor, de angústia, porque eu percebi que eu estava pecando, eu percebi o quão ridículo eu estava sendo diante do meu pai terreno, diante do meu pai celestial. E nesse processo de santificação, olhar para o nosso Pai deve nos fazer reconhecê-lo mais, e diante disso, fazer com que a gente rejeite cada vez mais as nossas falhas, que a gente abomine cada vez mais os nossos pecados. 1 João 3, de 4 a 6. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. A gente não precisa falar que o pecado é ruim. Isso é óbvio nos nossos corações. O pecado é transgressão da lei, é ir contra os mandamentos de Deus. A gente deve abominar, sim. Assim como quando Deus me mostrou que eu estava errando, que eu estava pecando, eu senti esse desejo de sair do pecado, de abominar o pecado. Mas aqui em 1 João 3, e no livro todo, na verdade, antes de entender o que é pecado, antes de entender que somos pecadores, João quer nos dar certeza de que nós somos filhos dele. E também mostrar que o pecado não tem a ver com ele. Deus Pai enviou seu único Filho para morrer por nossos pecados e nele não há pecado algum. Um pouquinho mais adiante, no mesmo capítulo, 1 João 3, 19 a 20, fala assim: assim saberemos que somos na verdade, e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sábio de todas as coisas. Reconhecer nosso Pai é também entender que Ele é maior que todas as coisas, maior que o nosso coração, maior que a nossa consciência. Ele já venceu o pecado, já venceu o maligno. E nós, como filhos dele, nós devemos caminhar nessa direção, nessa mesma direção, contrária ao pecado, contrária ao mal.
Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. É impossível a gente encontrar Deus e não cairmos com o rosto no chão, nos quebrantar, não reconhecer quem nós somos diante dEle. Quando a gente está ali diante dEle, a gente vê o tamanho que Ele é, a imensidão dEle, e não tem como a gente não se constranger diante dessa imensidão, desse amor, dessa bondade. Jó fala: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Não é fácil a gente se enxergar verdadeiramente. É duro. Mas quando é verdadeiro, quando esse processo é através do olhar do Pai, isso demonstra o privilégio que nós temos de sermos disciplinados pelo Pai. Somos corrigidos por Ele. Foi muito difícil eu reconhecer o meu pecado naquela manhã. Ainda mais porque eu estava na igreja, no Dia dos Pais. E naquele momento eu fiquei: nossa, Deus, agora não, eu estou na igreja. Eu estou na igreja, Dia dos Pais, sabe? Por favor, agora não, Deus. 1 João 3, 7-10. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça, não procede de Deus, e também não ama seu irmão. Aqui o autor, João, nos mostra que aquilo que fazemos define quem nós somos. Se o nosso Pai é justo, essa nossa justiça deve refleti-lo. Se nós, de alguma forma, somos justos, é porque Ele é justo. Se a gente vive, do contrário, se a gente vive uma vida em pecado, a gente mostra que nós não somos dele, mas sim do diabo. Se somos seus filhos e se permanecemos nele, se perseveramos nele, a gente não está em uma vida de pecado. João 3, 21 e 22. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Se acreditamos no Senhor Jesus Cristo, no que Ele fez por nós lá na cruz, somos seus filhos, e se estamos obedecendo os seus mandamentos e o agradando, nós temos confiança. Isso deve nos tranquilizar, isso deve nos animar, nos trazer alegria plena. Não há culpa, não há remorso. Ele já pagou tudo. E no mesmo livro fala: no amor não há medo. No amor não há medo. Por fim, uma das maiores evidências que nós somos filhos de Deus, e certamente é uma expectativa que o nosso Senhor tem para conosco, é que amemos os nossos irmãos.
Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Deus espera que nós amemos os nossos irmãos, porque isso reflete o seu amor. Esse amor que transborda e não tem como a gente segurar para nós mesmos. Primeira João 3, 18 e 19. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Esse amor transborda para o nosso próximo e tranquiliza o nosso coração, nos dá confiança nele. 1 João 4, 19 a 21. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Como que a gente pode dizer que a gente ama a Deus, que nós somos filhos de Deus, sendo que a nossa família terrena está tudo ruim, desgastado, em crise? É por esse motivo que eu posso mais uma vez me relacionar com o meu pai terreno, sem culpa e sem medo. E é só por isso que eu posso contar isso para vocês sem nenhuma vergonha. Um pouco de constrangimento, lógico, né? Porque, né? Mas eu me alegro porque esse Pai de amor veio ao meu encontro, mostrou quem eu sou diante dele. Aquilo doeu, mas eu fui recebido nos seus braços de amor, e Deus me mostrou a chance que eu ainda tenho. Faltam 20 dias, e eu sou muito grato pela família que eu tenho. Eu espero que eles estejam assistindo isso agora. Eu sou muito grato por vocês. E eu vou sentir muita saudade mesmo. Mas glória a Deus que eu tenho Deus. Glória a Deus que eu sou o seu filho e que eu posso me relacionar com vocês de uma forma amorosa, de uma forma restauradora, de um ambiente seguro. E eu sou grato pela minha família, porque foi através deles, inclusive, que Deus me falou tudo isso. Deus me mostrou tudo isso. E é através deles que Deus tem trazido essa palavra, essa mensagem para vocês agora. Deus nos tornou membros de sua família, morrendo na cruz por nós. E isso nos permite nos relacionarmos com Ele como um Pai amoroso, bondoso, justo, que nos entende. E nesse amor nos corrige e disciplina. E crer nisso deve nos mover em direção ao nosso próximo, com um amor que transborda, que restaura e cura. Se você já confia que faz parte dessa família,
Se você já aceitou Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, e está passando por esse momento de crise, de desgaste familiar, eu convido vocês a lembrarem mais uma vez do Pai que vocês têm, do Pai Celeste que vocês têm. Permaneça nele e caminhe cada vez mais em intimidade no relacionamento com Ele. Semana passada, o pastor Joel falou de como a gente pode conseguir forças no Senhor. E aqui não está muito diferente disso. Nós devemos nos relacionar com Ele. Todos os dias, através da palavra, através da oração. E eu achei muito legal que o pastor Joel também falou da evangelização. Do quanto isso tem que expandir, nos mover para fora. Nessa manhã eu falo especificamente da família, da sua família terrena. E se você não está nem ao menos conseguindo se relacionar deles de forma amorosa e bondosa, dentro de um ambiente seguro e acolhedor, como que é que você vai sair para fora de fato e evangelizar? Então nessa manhã eu convido vocês a refletirem sobre isso, para que dessa forma você possa de fato sair e expandir, ganhar músculos. E para você que está nos ouvindo nessa manhã e não faz parte da nossa igreja, está longe, de alguma forma conheceu o nosso canal e está assistindo já faz um tempo, mais uma vez eu queria falar que você pode fazer parte dessa família de Deus. Se essa palavra tocou o seu coração de alguma forma, creia que foi Deus, creia que foi Espírito Santo. Eu aqui não posso nada. A minha oração nessa manhã foi: Deus, eu não quero atrapalhar a tua obra. Eu quero dar o meu melhor, eu quero fazer com que essa palavra seja entendível por vocês, igreja, vocês que estão nos ouvindo. Mas quem fala mesmo, quem faz a coisa acontecer é o Espírito Santo. Então, se isso tocou o seu coração, tenha certeza que é o Espírito Santo. E se tocou, não deixe isso passar. Fale com o Senhor. Se você não sabe falar com o Senhor, só expresse o que você está sentindo a esse Deus que te ama, que é Pai, que é bondoso e amoroso. Reconheça quem você é diante dEle, que você é pecador, que você não pode nada sem Ele, e que você precisa de Jesus, que você precisa do sacrifício dEle lá na cruz, que pagou tudo por nós. Deixe o Senhor reinar na sua vida. Receba esse Pai de amor. E se você está longe aqui da região de Suzano, procure uma igreja. De repente fale com a gente, mande uma mensagem, fale aí no chat do YouTube mesmo agora, manda um direct lá no nosso Insta. E a gente quer que você faça parte dessa família, desse reino. E para você que é da região, que não conhece a nossa igreja ainda, infelizmente a gente não pode se reunir ainda presencialmente, mas a nossa igreja também tem células. Então, se você quiser fazer parte, manda uma mensagem, se mostra aí no chat, manda um direct para a gente. E a gente quer mesmo convidar vocês a fazerem parte da nossa família aqui de Suzano. Eu queria convidá-los a fechar os olhos. E eu queria orar por vocês que estão nos ouvindo nessa manhã.
Pai nosso, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos adotou, Senhor, como filhos. E de forma alguma nós merecemos isso, Pai. Nós merecemos a morte. Mas mesmo assim, Senhor, entregou o seu único filho, Senhor, para morrer por nós, Senhor. Seu filho que não tinha pecado algum, morreu por todos que são falhos e corrompidos, Senhor, pelo pecado. E como se não bastasse, Senhor, o perdão dos pecados, a justificação, o Senhor nos adota como filhos, nos chama filhos, Deus. E isso permite, Senhor, que nós possamos nos relacionar contigo de forma amorosa, Deus. Podemos nos voltar a Ti, Senhor, como Pai, Deus. Ser recebidos com o Teu amor, Senhor. Através do Teu Espírito Santo, Senhor, nos mostra, Senhor, os nossos erros. Mas também, Senhor, mostra o Seu cuidado, Senhor, nas nossas vidas, Deus. Eu oro para aqueles, Senhor, que estão com suas famílias desgastadas, Deus, passando por momentos de crise, Deus, relacional, Deus, seja por excesso de convivência, ou seja, Senhor, simplesmente por algum problema que aconteceu, que só eles entendem, Deus, mas qualquer seja o problema, Pai, qualquer seja a situação, Deus, como o Joel falou nessa manhã, nós devemos enxergar, Senhor, a Tua mão, Pai. Se somos Teus filhos, nós devemos dar graça, Senhor, em tudo, Senhor, em todos os momentos, Pai. Senhor, se mostre, Senhor, real nessa família, Deus. Que esse revelar, Senhor, dessa crise, Senhor, prove, Senhor, o Teu Espírito constrangendo os corações dessas famílias, Deus. E que esse revelar, Senhor, possa movê-lo, Senhor, a Ti, Deus. Quebra, Senhor, os corações duros, Deus, frios, e coloca, Senhor, um coração puro novamente, Deus, um coração caloroso, quente, Deus, que recebe amor e que dá amor, Senhor, sem limites, Deus, porque o Senhor é amor, Deus é amor, e se nós somos Seus filhos, não tem como a gente deixar isso só para a gente, Deus. Então, Pai, venha com Teu amor nessas famílias, Deus, e cura, restaura, Pai, dá ânimo, Pai, dá força. E eu oro também por aqueles que não fazem parte ainda da nossa família celestial. Eu espero que o Senhor tenha tocado os corações, Deus. E se tocou, Deus, que eles possam se mover, Senhor, em direção a Ti, Pai. Reconhecendo que eles são pecadores e falhos, Deus. Mas que há esperança, porque o Senhor Jesus Cristo já morreu e pagou tudo, Senhor, lá na cruz, Deus. E nesse ambiente, Pai, da Tua família, nós temos um ambiente de restauração, de cura, Pai. Nós não precisamos mais viver como escravos do pecado, do erro, do mal, Deus, porque nós temos o Senhor, Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor colocou nos nossos corações, Deus. E que, como o João falou, como o autor falou, queremos nos mover em atitude verdadeira, Pai, não só da boca para fora, Pai. E nos dá confiança, Pai, porque nós não fazemos porque nós merecemos ou porque nós somos capazes, Deus, mas é o Senhor que nos capacita, Pai. Nós dependemos 100% do Teu Espírito, Pai. Nos ajuda a mover nessa direção todos os dias, Deus, nos relacionando e buscando intimidade cada vez mais profunda contigo, Pai.
Obrigado, Deus. Que possamos cantar, Senhor, nos voltando a Ti como Pai, agradecendo por quem o Senhor é para nós. E louvá-lo, Deus. Louvá-lo e adorá-lo. E que nessa adoração, nesse buscar, Senhor, o Teu amor passa qualquer limite, Deus. Transborda, expande. E que esse amor, Senhor, possa nos levar para mais pessoas, para as pessoas que precisam, que estão sendo escravas, Senhor, da escuridão e do pecado, Pai. Então nós queremos Te buscar e Te adorar cada vez mais, Pai. Em nome de Jesus.